Bom dia a todos, é um prazer estar com vocês. Quero começar esse momento orando ao nosso Deus. Senhor Deus, muito obrigado por este dia, obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, ó Pai. Eu quero pedir que neste momento de instrução da Tua Santa Palavra, que o Senhor Deus nos ajude, ó Pai. Que o Senhor, Pai, através do Seu Santo Espírito, nos ilumine os nossos pensamentos, o nosso coração, para que nós possamos entender a Tua Santa Palavra, para que nós entendamos a Tua direção para as nossas vidas. Em nome de Jesus, que eu oro e agradeço. Amém. Queridos, 2020, ainda faltam 3 meses, praticamente, para o término desse ano, mas com certeza 2020 ele entra para a história como um ano surpreendente. Claro que eu estou falando de todos esses acontecimentos, estou falando do coronavírus, da pandemia que atingiu o mundo. É triste, mas os dados mostram que mais de 800 mil pessoas já morreram por conta dessa pandemia. Uma verdadeira catástrofe sanitária mundial que desenrolou em tantas famílias enlutadas, em tantas famílias sofrendo por conta da falta de emprego, por conta da falta de comida para suas famílias, para suas casas. Quantas pessoas estão sofrendo, debilitadas psicologicamente e emocionalmente por conta do distanciamento, do isolamento. Tudo isso tem acontecido, mas isso não é tudo. Quando nós olhamos para a história, nós olhamos para tudo o que está acontecendo no mundo, nós vamos perceber que o mundo está um caos, ou que pelo menos está caminhando para tal. Nações estão se voltando contra nações, embargos econômicos, eles podem pode gerar no futuro problemas de embates entre as nações. Nós temos guerras e rumores de guerras. Só na Síria nós podemos falar de milhões de pessoas afetadas nessa guerra que perdura aí já por anos. Nós temos governos imersos na corrupção, parecem se importar só com eles mesmos, só com os seus próprios orgulhos, e as pessoas tantas vezes sofrendo. Nós vivemos em um mundo adoentado, em um mundo onde tantas vidas estão quebradas, relacionamentos foram desfeitos, lares em crise. Nós vivemos em uma época onde a igreja está desacreditada, a liderança está subjugada pelo politicamente correto e pelo pragmatismo. As últimas pesquisas revelam que o povo de Deus, ele a cada dia mais tem sofrido perseguição, porque em meio a toda essa desavença no mundo, queridos, a esse caos, o povo de Deus, ele está no meio de tudo isso e está sofrendo, porque afinal nós, os cristãos, ser cristãos, fazer parte do povo de Deus, não significa nós estarmos isentos de passarmos por sofrimento. E as últimas pesquisas, a Veja, em abril de 2019, Correio Brasiliense, em janeiro de 2020, mostra que a perseguição aos cristãos no mundo aumentou. Países como a Coreia do Norte e a Nigéria, elas lideram um ranking assustador de perseguição, de invasão, de ataques às igrejas, de prisão de devotos, chegando até mesmo à morte de muitos cristãos. No Brasil, talvez nós vivamos ainda uma perseguição velada, mas que a cada dia parece caminhar e ganhar maiores proporções. Diante de tudo isso, muitas vezes nós podemos pensar, onde está Deus diante de tudo isso? Quando nós olhamos para o caos, nós podemos pensar, por que Deus permite que tudo isso aconteça? Aliás, parece não fazer sentido todas essas coisas.
As pessoas nos perguntam se Deus existe e se Ele é um Deus bom. Por que tanto sofrimento acontece? Por que Ele permite que tanto sofrimento aconteça? Hoje nós vamos meditar acerca do capítulo 11 de Daniel. E com certeza essas dúvidas que nós acabamos de falar, elas acometiam o povo judeu daquela época, da época de Daniel. E Deus então dá uma visão a Daniel que a princípio, meus irmãos, é uma visão desanimadora, é uma visão desoladora vista de uma perspectiva humana. Mas essa visão ela demonstra uma realidade importante para o povo de Deus daquela época e uma realidade importante para as nossas vidas hoje. Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas. Deus é soberano sobre todas as coisas. Apesar de muitas vezes nós olharmos e as coisas parecerem fora de controle, apesar de muitas vezes nós olharmos e não conseguirmos enxergar Deus agindo, Deus ainda está no controle. Até mesmo em meio ao sofrimento, até mesmo em meio às dificuldades da vida, Ele continua reinando sobre as nações. Deus continua a fortalecer o seu povo e a capacitá-los para perseverar diante do sofrimento. Nós faremos a leitura então do capítulo 11, dos versículos 29 até o 35. Você pode abrir a sua Bíblia aí ou acompanhar a minha leitura. Eu vou fazer a leitura na Nova Versão Internacional, a NVI, ok? Acompanhe aí então. A palavra do nosso Deus diz: no tempo determinado, ele invadirá de novo o sul, mas dessa vez o resultado será diferente do anterior. Navios das regiões da costa ocidental se oporão a ele, e ele perderá o ânimo. Então se voltará e despejará a sua fúria contra a Santa Aliança. Ele retornará e será bondoso com aqueles que abandonarem a Santa Aliança. Suas forças armadas se levantarão para profanar a fortaleza e o templo. Acabarão com o sacrifício diário e colocarão o sacrilégio terrível. Com lisonjas corromperá aqueles que tiverem violado a aliança, mas o povo que conhece o seu Deus resistirá com firmeza. Aqueles que são sábios, eles instruirão a muitos, mas por certo período cairão pela espada e serão queimados, capturados e saqueados. Quando caírem, receberão uma pequena ajuda, e muitos que não são sinceros se juntarão a eles. Alguns dos sábios tropeçarão para que sejam refinados, purificados e alvejados até a época do fim, pois isso só virá no tempo determinado. O texto que nós acabamos de ler, ele faz parte de uma visão dada a Daniel, por Deus, através de um anjo. O povo de Deus, ele amargara um exílio de 70 anos na Babilônia. Quando o Império Persa vence o Império Babilônico, então parece haver uma luz, porque o rei Ciro, no seu primeiro ato, no seu primeiro ano, ele emite um decreto permitindo que o povo judeu pudesse voltar à sua casa, voltar à Palestina, e que pudesse reconstruir o templo do Senhor. Apesar dessa ótima notícia, quando nós lemos o livro de Esdras, nós podemos perceber que as coisas não foram tão fáceis assim, porque a primeira leva de judeus então é enviada para a Palestina, para Jerusalém, mas quando eles chegam lá, eles começam a receber oposição de seus inimigos. Daniel, quando ele recebe essa visão, 3 anos depois dessa primeira leva de judeus voltarem a Jerusalém para a reconstrução do templo, voltarem a Jerusalém para que o sistema de sacrifícios pudesse ser reiniciado.
Então esse é um cenário da vida de Daniel, quando ele começa a orar lá no capítulo 9, quando o profeta se coloca diante de Deus, e ele começa a confessar os seus pecados, ele confessa os seus pecados, ele ora a esse Deus Todo-Poderoso, ele confessa o pecado do povo, e ele pede pela restauração de Jerusalém. A palavra de Deus nos mostra que a resposta ela foi rápida dos céus, porque o versículo 23 do capítulo 9 diz que Daniel é amado no céu. A resposta de Deus, queridos irmãos, ela é rápida e vem cheia de esperança, porque Daniel havia perguntado a Deus, falado com Deus acerca da reconstrução de Jerusalém, mas a resposta de Deus é uma resposta que vai muito além do que Daniel havia perguntado. A resposta de Deus falava acerca de Jesus, falava de esperança, falava acerca do Messias prometido e da salvação do povo. Ou seja, o que Deus fala a Daniel nessa visão, não é apenas com relação à salvação terrena, mas principalmente acerca da salvação eterna do povo de Deus. E aí então nós entramos no capítulo 11 de Daniel, onde uma sequência de fatos futuros acerca do povo de Israel é narrada, onde uma sequência de fatos impressionantes acerca do povo de Deus é mostrada a Daniel. Nações que se levantariam e nações que cairiam, tudo contado com uma riqueza de detalhes impressionantes. O texto que nós lemos retrata uma profecia acerca do futuro, que nós que estamos num momento posterior a esses acontecimentos, nós podemos constatar esses acontecimentos na história, nós podemos verificar que tais acontecimentos realmente aconteceram. Queridos irmãos, tudo o que foi predito a Daniel aconteceu. E aqui eu abro um parêntese para dizer acerca da palavra de Deus, que é a palavra da verdade, que é a verdade acima de todas as coisas, que é a verdade infalível, que é totalmente confiável. Pastores, preguemos a palavra do nosso Deus. Um dos personagens que é colocado no texto da nossa meditação chama-se Antíoco IV Epífanes, chamava-se Antíoco IV Epífanes. Com a morte de Alexandre o Grande, um homem grandemente poderoso na história, um líder do Império Grego, com a sua morte, o seu império ele foi dividido entre os 4 generais, entre os seus 4 principais generais. E essa situação também havia sido mostrada a Daniel no capítulo 11, um pouco anterior à perícope que nós estamos estudando. O Império de Alexandre o Grande, então, é repartido em 4 partes. E 2 desses reinos que se formaram, eles são citados no texto aqui. O Império do Norte e o Império do Sul, ou o Reino do Norte e o Reino do Sul, Seleucidas e Ptolomeus, 2 grandes reinos que travaram grandes batalhas. E é muito interessante, meus irmãos, que em meio a esses 2 grandes reinos que se formaram na história estava um pequeno reino, o reino de Israel. A pequena e fraca nação de Israel estava justamente geograficamente colocada entre esses 2 reinos e sofrendo com a ação desses 2 grandes reinos. Em uma dessas batalhas que eles travaram, nós temos Antíoco IV invadindo o sul, e apesar de anteriormente ele ter conseguido bom êxito na sua batalha, dessa vez o Egito ele recebe um reforço dos romanos, que naquela época ainda era uma nação, se mostrava, começava a despontar
como uma nação poderosa. Então o Reino do Norte não pôde conter, né, essa nação que foi reforçada pelos romanos. E o Reino do Norte então amargou uma humilhante derrota. Antíoco IV então volta para o seu reino. Na volta ele passa justamente por onde? Passa pela Palestina. Na volta ele passa pela Palestina, e a palavra de Deus lá no versículo 30 mostra para nós que esse líder, ele volta toda a sua fúria contra a Santa Aliança, ou seja, volta toda a sua fúria contra o povo de Deus. Eles mataram muitos judeus, eles saquearam Jerusalém, eles proibiram as práticas religiosas judaicas e profanaram o templo do Senhor, erigindo um altar ao deus Zeus. Eles chegaram ao ponto, meus irmãos, de sacrificarem porcos, que são considerados animais impuros pelos judeus, no altar do Senhor. É o que o texto chama de sacrilégio terrível. Olhando meramente através de uma perspectiva humana, o futuro do povo de Israel é um futuro desolador, é um futuro de muito sofrimento. Mas olhando através da perspectiva de Deus, o futuro do povo de Israel se mostra um futuro de esperança. Olhando pelos olhos humanos, um futuro desolador, mas através da perspectiva de Deus, um futuro de esperança. Porque mesmo em meio a todo aquele sofrimento, Deus não abandonaria o seu povo. Acima de toda e qualquer luta que o povo de Israel pudesse enfrentar, acima de qualquer luta terrena que o povo de Deus pudesse enfrentar, Deus ele continuaria reinando soberano sobre a história. Ele é o Deus que age na história. E eu gostaria de trabalhar e de pensar com vocês acerca desse tema. O Deus que age na história. O Deus que age na história. E eu quero destacar para nós duas lições importantes que nós aprendemos acerca do agir de Deus na história. Porque diante da perspectiva de Deus na história, primeiramente o sofrimento tem propósito. Eu sei, meus irmãos, que é difícil para nós olharmos para o sofrimento e vermos algum sentido. Mas os momentos de dificuldades, eles servem para mostrar a firmeza e a fidelidade do povo, do verdadeiro povo de Deus. É só nós olharmos para o versículo 32, que mostra que mesmo em meio a todo o sofrimento do povo de Deus, as forças de Antíoco IV seduzindo alguns dos judeus a voltarem contra a Santa Aliança. Muitos desses, apostatando, deixando a Santa Aliança e apostatando da sua fé, eles se aliaram às forças terrenas de Antíoco. Mas percebam que o versículo ele não para por aí. O versículo continua dizendo: mas o povo que conhece seu Deus resistirá com firmeza. O povo que conhece o seu Deus resistirá com firmeza. Queridos, a ideia aqui no original hebraico de conhecer a Deus é colocada através do verbo yadá, um verbo tão conhecido, nosso, dos seminaristas, e ela mostra um conhecer que é um conhecer verdadeiro, é um conhecer a Deus que é um conhecer íntimo, é conhecer por ter relacionamento, não apenas por ouvir dizer ou por saber quem é. Aqui passa uma ideia de entrega, uma ideia de dedicação de vida, um conhecimento que vai além das palavras, mas que é intensificado por ações e por uma postura de vida.
Lembramos aqui das palavras de Jesus que diz: aqueles que têm os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Nós podemos pensar, mas essa realidade não é uma realidade que tem ligação com a nossa realidade de hoje. Nós podemos pensar que essa realidade do povo de Deus é uma realidade muito distante da nossa, mas na verdade não é. Meus irmãos, nós como pastores, nós corremos os riscos das lisonjas do mundo, do convite a uma pregação convidativa, do convite a uma pregação que possa atrair mais pessoas. Pensem num convite de uma pregação de prosperidade, sem entrega e sem renúncia. Meus irmãos, talvez as lisonjas elas possam nos paralisar em algum momento em que a disciplina ela deve ser aplicada. Ainda não é uma realidade entre nós, mas e se caso no futuro ocorrer a proibição de nós falarmos das verdades do Evangelho, da denúncia do pecado, como nós, meus irmãos, como nós reagiremos diante de tudo isso? Como nós pastores, como reagir diante de um mundo relativista, individualista, de um mundo materialista e cético? Como reagir diante da escassez de campos de trabalho, por conta da pandemia? Queridos irmãos, a mensagem que eu prego a vocês primeiramente foi pregada no meu coração. E nesse último ano, onde eu pude estar mais envolvido com as atividades pastorais, eu pude perceber o quanto é fácil que nós pastores, nós nos envolvermos com as coisas de Deus apenas nos momentos em que é preciso nós produzirmos um conteúdo, por exemplo. Nós irmos à Santa Palavra de Deus apenas, meus irmãos, apenas para produzir algum tipo de conteúdo para a igreja. Como eu percebi, meus irmãos, como é fácil nós orarmos em público apenas e não termos momentos com Deus. Como é fácil, meus irmãos, nós vivermos vidas rasas no relacionamento com Deus. Como nós reagiremos diante dos sofrimentos da vida pastoral? Como nós reagiremos? Será que nós reagiremos como homens que realmente ia dar ao Senhor? Ou seja, homens que realmente conhecem ao Senhor? No momento das dificuldades, nos momentos de sofrimento, que mostram a fidelidade do verdadeiro povo de Deus. O povo que conhece o seu Deus resistirá com firmeza. Mas o sofrimento ainda mostra que mostra-se um propósito no sofrimento, aqui no texto, de purificar o povo de Deus. Então, primeiramente, o sofrimento ele tem um propósito. Primeiramente, de mostrar a firmeza e a fidelidade do verdadeiro povo de Deus. Mas o sofrimento também tem um propósito de purificar o povo de Deus. Olhem para o versículo 35. A palavra de Deus nos diz: alguns dos sábios tropeçarão, para que sejam refinados, purificados e alvejados até a época do fim, pois isso só virá no tempo determinado. O momento de sofrimento é o momento que nós somos colocados para pensar, para refletir nas nossas vidas. Algo que é sempre lembrado a nós, seminaristas, é que nós devemos cuidar dos nossos momentos devocionais. Nós devemos cuidar dos nossos relacionamentos com Deus. Nós devemos buscar uma vida de santificação. Nós devemos deixar os nossos pecados de estimação, pecados como a mentira, por exemplo, pecados como o plágio, que está bem nesse nosso ambiente de estudos, pecados como a maledicência, como os pensamentos promíscuos, como anda a sua santidade, querido irmão.
Como anda a nossa santidade diante das dificuldades? Nós servimos a um Deus santo. Nos momentos de sofrimentos, os cargos de nada servem. O cargo de pastor só traz mais acusação de Satanás. A imagem de santidade que nós passamos para as pessoas de nada vale. Percebam que Deus havia se revelado ao povo de Israel, mas os israelitas que não conheciam realmente a Deus, o texto diz, eles pereceram diante do sofrimento. Como nós pastores temos nos apresentado como líderes das igrejas, como estão os namoros dos solteiros, como estão os casamentos dos casados, como estão as palavras que saem das nossas bocas, qual o compromisso com a verdade que nós temos visto nas aulas de ética, qual o nosso compromisso com a verdade. A exortação do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses é que Deus nos chamou para a impureza. Deus não nos chamou para a impureza, mas sim para a santidade. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 7. Certa vez eu ouvi um pastor dizer que ele não gostava de pregar mensagens de exortação, mensagens duras para a igreja. Ele não se sentia bem trazendo mensagens de chamado à santidade, de mudança de atitude. E eu estive pensando porque nós muitas vezes brincamos, muitas vezes na brincadeira, mas nós falamos que o seminário ele é casa de profetas. E eu estive pensando se nós, seminaristas, pastores, se nós realmente estamos dispostos a pregar a mensagem dos profetas, uma mensagem de arrependimento, de santidade para os nossos públicos. Será, meus queridos irmãos, que nós estamos dispostos a pregar mensagens que não nos rendam tapinhas nas costas e parabéns na saída, no final do culto? Será, queridos irmãos, que nós estamos dispostos a cultivar uma vida de real santidade? Nós precisamos tratar com seriedade os nossos momentos com Deus, os nossos momentos de alimento da palavra, os nossos momentos de oração, de jejum. Nós precisamos buscar a santidade porque nós servimos a um Deus que é santo. Nós precisamos tratar seriamente com o pecado. Nós precisamos cultivar mais costumes de dependência de Deus e menos costumes de autossuficiência. Meus irmãos, o reverendo Hernandes Dias Lopes, ele diz que o sofrimento é o megafone de Deus para chamar pessoas ao arrependimento e à volta para Deus. Meus queridos, diante da perspectiva de Deus na história, o sofrimento ele tem propósito. Tem o propósito de mostrar a firmeza e a fidelidade do verdadeiro povo de Deus. Ele tem o objetivo de purificar o povo de Deus. Porque o povo que conhece o seu Deus é um povo que resistirá com firmeza. Porque é Deus quem faz o seu povo perseverar em meio ao sofrimento. É Deus quem faz o seu povo perseverar em meio ao sofrimento. Nós vimos que, diante da perspectiva de Deus, o sofrimento primeiramente tem um propósito. Mas esse texto ainda nos mostra que, diante da perspectiva de Deus na história, de um Deus que age na história, o sofrimento ele produz perseverança. O sofrimento produz perseverança. A soberania de Deus na história, ela ensina que Deus ele não desampara o seu povo. O nosso Deus, ele não desampara o seu povo, pelo contrário, ele está ao lado do seu povo, até mesmo nos momentos de deserto. E é exatamente isso que o Salmo 1 nos diz. Os justos, eles são como árvores plantadas à beira das correntes de água,
que mesmo tendo um deserto escaldante ao seu redor, ela permanece sendo alimentada, ela permanece, mesmo em meio ao deserto, ela permanece sendo alimentada pelas correntes de água. A sua folhagem ela não murcha e dá fruto no tempo certo. Ou seja, em meio ao deserto, nós somos alimentados por Deus. E essa realidade nós vemos no versículo 33. A palavra de Deus nos diz: aqueles que são sábios instruirão a muitos, mas por certo período cairão pela espada e serão queimados, capturados e saqueados. Aqui o anjo revela a Daniel que mesmo diante da perseguição, mesmo diante do sofrimento, os sábios eles continuariam pregando, eles continuariam dando bom testemunho de vida, eles continuariam dando frutos. Sábios aqui é uma representação daqueles que conhecem a Deus verdadeiramente, que fazem do momento de sofrimento um momento de oportunidade para a pregação do reino de Deus, porque eles são alimentados pelas correntes da água viva que flui do trono de Deus. Meus irmãos, os sábios aqui não é uma referência à sabedoria que nós conseguimos através desse mundo. Os sábios aqui não é uma sabedoria que vem apenas do mero conhecimento intelectual, mas é uma sabedoria que só pode ter quem conhece a Deus de verdade. Uma sabedoria que produz discernimento, uma sabedoria que produz compreensão para entender que o sofrimento do presente não poderia ser comparado à glória a ser reveladas neles no porvir. Esses homens, esses sábios, eles estavam preparados para, se necessário for, morrer pelo nome de Deus. E é isso que acontece com muitos desses sábios. É o que nos fala o versículo 33. Meus irmãos, essa é uma doutrina da nossa igreja. A perseverança dos santos. A perseverança que significa o contínuo apego a uma crença apesar do desencorajamento da oposição. Essa é a razão pela qual os crentes perseveram na fé e na obediência. Contudo, não é pela sua própria força, não é pela sua própria dedicação, mas em que Jesus Cristo, através do Espírito Santo, os preserva. É interessante que nós olhamos para o capítulo 11, e o capítulo 11 não fala de Deus agindo na história, mas quando nós vemos Deus, Ele está continuamente governando e atuando para o destino do seu povo. Mesmo quando os nossos olhos não podem ver, meus irmãos, Deus ele continua reinando sobre as nações. Mesmo quando nossos olhos não podem ver o agir de Deus nas nossas vidas, Ele continua a caminhar conosco, mesmo em meio ao sofrimento. Deus concederá a cada um daqueles que Ele chamou a resistir e a perseverar diante do sofrimento, diante da contaminação de toda a corrupção. Ao mesmo tempo, nós precisamos lembrar que nós fomos chamados para sermos também suportes a outros, para nós servirmos a outros a fim de que eles não caiam, sermos suportes para que eles possam ser reconduzidos pelo caminho, assim como os sábios agiram no texto da nossa meditação. Eu chamo a tua atenção aqui, meu irmão, porque 4 anos de seminário se passaram ou estão se passando, estamos no final, e talvez nós precisamos realinhar a nossa vocação, o sentido pelo qual Deus nos chamou e nos comissionou. Talvez 4 anos de sofrimento no seminário te fizeram esquecer o verdadeiro motivo pelo qual você foi chamado por Deus. Primeiramente, Deus nunca nos abandonou, Ele sempre caminhou conosco, Ele esteve sempre diante de nós, nos ajudando em cada resenha, em cada prova, nos dando força diante de cada provação que nós passamos. E Ele não nos deixará no futuro.
Nós temos que ter essa certeza, meus irmãos, de que agora, nessa nova caminhada, como pastores, o nosso Deus, Ele não vai nos desamparar. Ele vai continuar a nos fortalecer diante das dificuldades que nós enfrentaremos no futuro. Nós seremos suportes para muitos, para que muitos não fraquejem e não fiquem pelo caminho. Meus queridos irmãos, no capítulo 11, ele nos mostra muitos homens poderosos na história. Homens que governaram e em determinado momento atingiram o topo, como homens de grande poder, assim como um dos personagens do texto que nós lemos hoje, Antíoco IV. Mas há algo em comum entre todos esses homens. Todos esses homens, eles se levantaram, foram levantados e em um determinado momento esses homens caíram. Nenhum desses homens permaneceu, porque todos eles caíram pela mão de Deus, de um Deus que não está à parte da história, mas é o Deus da história, é o Deus que age na história e o Deus que controla a história. Todos esses homens, eles assumiram lugares de grandes posições, mas eles foram derrubados, porque esse Deus que age na história é o Deus que ama o seu povo. É o Deus que luta pelo seu povo. É o Deus que tanto amou o seu povo, que enviou o seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer no nosso lugar, para levar a nossa culpa sobre si. Ele esteve entre nós, Ele caminhou como homem, mesmo sendo Deus. E mesmo passando por todas as aflições, passando por todas as tentações desse mundo, como nós podemos ver em Hebreus capítulo 4, versículos 15 e 16, esse, diferentemente de nós, ele nunca pecou, ele permaneceu puro, e puro ele foi para a sua morte, a morte de cruz. Mas ao terceiro dia, ele foi ressuscitado pelo Pai. E agora, ressuscitado pelo Pai, Ele vive eternamente, reinando sobre todas as nações. Esse rei, esse soberano, diferentemente dos soberanos maus, esse foi colocado no mais alto posto para nunca mais cair, queridos irmãos. O seu reino, ele foi instituído e agora ele será totalmente completo na sua segunda volta, quando Jesus voltar e vier buscar o seu povo. Meus irmãos, o seu reinado foi iniciado, mas ele se tornará pleno quando Deus, o nosso soberano, o Deus que age na história, ele voltar para buscar o seu povo, e nós viveremos eternamente com ele. Enquanto isso, nós somos convocados a sermos os arautos que levam a mensagem desse reino maravilhoso, meus irmãos. Que nós possamos sempre nos lembrar de que o nosso Deus é o Deus que age na história, que diante da perspectiva de Deus, o sofrimento ele tem um propósito, e que o sofrimento ele produz perseverança no povo de Deus. Que a nossa caminhada, nós possamos sempre nos lembrar do sofrimento de Cristo, de que mesmo Ele sendo Deus, Ele se fez homem e passou por todos esses sofrimentos por amor a nós. E que nos lembremos que o sofrimento, ele produz perseverança. Eu gostaria de encerrar esse momento lembrando do versículo de Tiago, capítulo 1, versículos 2 e 3, e a palavra do nosso Deus nos diz: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da fé produz perseverança. Que Deus nos abençoe.